Boa noite, amigos. São 20h30 de quinta-feira, dia 29. Nós temos aqui o webinar da Abidjan, com a moderação da doutora Cláudia Marques Simões e com a palestra do nosso colega, doutor Rodrigo Leal. Nós contamos também com a presença da professora Maria Ângela Tardelli, e sempre é importante destacar que a presença da diretoria no evento da Abidjan mostra o compromisso da SBA com a ciência e com o principal órgão de divulgação da SBA, que é a Abidjan. Atualmente nós investimos cerca de quase R$1 milhão por ano na Abidjan. Nós temos um escritório em São Paulo com 2 colaboradores, o Felipe e a Mel, exclusivos para a Abidjan. Então é um orgulho para a sociedade ter uma estrutura tão profissional voltada para a ciência. E nesse ponto, a doutora Cláudia, o doutor Rodrigo, a professora Maria José Carmona estão fazendo um excelente trabalho com a Abidjan, e é uma honra e uma alegria estar presente aqui nesse evento. Muito obrigada. Certo. Antes de passar a palavra para a doutora Cláudia, vou passar a palavra para a professora Maria Ângela Tardelli, nossa diretora científica da SBA, também para dar as boas-vindas. Bom, boa noite a todos, né? Não faço minhas as palavras de Takashima. Realmente quem nos representa é a Abidjan, né, no mundo científico. Então é uma honra ter uma equipe alto gabarito nos representando e trabalhando para a SBA. E muito obrigada ao Rodrigo e à Cláudia por mais esse trabalho aqui nesse webinar. Imagina, professora, para nós é um orgulho estar aqui e poder expor um pouquinho, né, do trabalho e do conteúdo da Abidjan. Então, eu queria, com muito prazer, apresentar o Rodrigo, que é o nosso palestrante de hoje. O Rodrigo é atualmente responsável do CT do Hospital São Rafael, é membro da Comissão de Ensino e Treinamento, né? Eu sempre costumo dizer, eu tive a honra de passar por essa comissão na SBA, eu costumo dizer que é uma das nossas comissões mais importantes, por justamente ser a responsável e incentivar a formação dos nossos novos profissionais, e é o editor associado da Abidjan. Agora, antes de apresentar o tópico propriamente dito da aula do Rodrigo, eu queria agradecer a todos que estão aqui nos acompanhando nessa noite e pedir desculpas em nome da professora Maria José, que teve uma outra atividade paralela, então por isso ela realmente pediu para que eu passasse essa informação para todos que estão aqui nos acompanhando. Ela infelizmente não conseguiu nos acompanhar, mas ela nos mandou uma mensagem. Então eu queria pedir para, antes de nós iniciarmos a aula do Rodrigo, compartilhar um vídeo um pouquinho com vocês. Eu vou só pedir uma gentileza, se vocês puderem sinalizar se o áudio do vídeo está ok. Eu acho que está um pouco baixo, Cláudia. Hello, everyone. I am Maria Carmona, an associate professor at the University of São Paulo Medical School and current editor-in-chief of the Brazilian Journal of Anesthesiology, formerly published as Revista Brasileira de Anestesiologia. The Brazilian Journal of Anesthesiology is celebrating 70 years. It has an international editorial board and is the highest impact anesthesia journal in South America. The journal is open access and can be entirely downloaded through our website, making scientific knowledge available to everyone. Articles are published online first to keep up with the speed of scientific production. And recently, we adopted a new graphic design inside and on the cover, which always illustrated a featured article. Our social networks are increasingly interactive and are an important communication channel between the editorial office and the readers. The JAM Cast, the official journal's podcast, always brings topics related to special articles published in the JAM, with selected authors, guests in each edition. We invite you to read and to cite the BJAM. The submission of your research will be very welcome at the Brazilian Journal of Anesthesiology.
bom. Muito bom. Então, aqui fica a mensagem. Uhum. A apresentação, então, né, feita pela professora Maria José, de algumas das novidades, das alterações mais recentes junto ao Bijan. E aqui eu queria aproveitar e emendar um convite a todos, né? Todos que estão nos acompanhando aí, estão se preparando para o evento que está chegando, né? O primeiro congresso virtual de anestesia da SBA, começando agora no dia 31 de outubro. E eu queria aproveitar e já deixar o convite a todos que estiverem no evento para circularem um pouquinho na área de exposição e visitarem o nosso stand do Bijan, né? No stand haverá a possibilidade de interação. Então, existirão as edições da revista disponíveis, a possibilidade de conversar com o corpo do escritório editorial. Queria aproveitar também o momento para deixar aqui os mais profundos agradecimentos para a Mel e para o Felipe, que sempre estão completamente à disposição para apoiar todo o corpo editorial, todos os autores nos momentos de submissão, de dúvidas, e realmente isso tem feito uma grande diferença em todo o trabalho da revista. E deixar o convite para todos que estiverem participando, não esquecerem de dar uma passadinha e visitar o nosso site, convidar também os autores de temas livres que forem enviados e aprovados para o CBA, para acessar os temas livres no próprio site do Bijan, né? Então vai ter essa possibilidade, e conhecer um pouquinho do trabalho que está sendo feito, comentar, tirar algumas dúvidas. É uma oportunidade sempre de interação de todos. Então fica convite a todos. Não esqueçam, deem uma passadinha na área de exposições, estaremos lá com toda a equipe da revista para realmente recebê-los, e esperamos muito a visita de todos. E aí agora, para nós iniciarmos então a nossa discussão dessa noite, eu gostaria só de relembrar de algumas orientações a todos os participantes, que nós temos a sessão de perguntas e respostas, né, do Q&A. Então nós pedimos que todas as perguntas relacionadas à palestra do Rodrigo sejam expostas na sessão de Q&A, e todas as interações sociais, comentários, é sempre um momento de encontrar os amigos, como infelizmente nesse momento a gente não consegue se encontrar presencialmente, muitas vezes a conversa no próprio chat do webinar pode ser feita, então deixar a parte social mais para o chat, e as perguntas e dúvidas que eventualmente venham a aparecer para a sessão de Q&A. E aí, por fim, então, eu gostaria de convidar o nosso editor associado, Dr. Rodrigo Leal Alves, para nos ministrar a palestra sobre o uso do ácido tranexâmico na prática clínica. Muito obrigada, Rodrigo. Obrigado, Cláudio, pela apresentação, professora Takashima. Eu vou começar o compartilhamento. Já apareceu? Apareceu, deu certo. Pronto. Então, nós vamos falar sobre o uso do ácido tranexâmico na prática clínica, e ele se inicia, então logo se inicie qualquer trauma tecidual, e o trauma tecidual que nós estamos habituados é exatamente esse, incisões cirúrgicas, né? No momento que você, de alguma forma, expõe o subendotélio e expõe o tecido, você expõe o fator tecidual, ele ativa o fator 7, ele vai ativar assim, o fator 10 e o fator 9, não em quantidades suficientes para gerar trombina nas doses maciças necessárias para formar o coágulo de fibrina, no entanto, em dose suficiente para gerar aquelas pequenas quantidades iniciais de trombina. E essa trombina vai ser importante, entre outras coisas, além de ativação plaquetária, na ativação desses dois fatores aqui, 5 e 8. Eles vão formar aqueles dois grandes complexos de ativação, o complexo do fator 9 com o fator 8, que chama proteinase, então ele vai quebrar o fator 10, ele vai gerar muito mais fator 10 ativado, na ordem de 500 vezes mais do que o fator 7 era capaz de fazer, e o fator 10, por sua vez, associado ao fator 5, numa superfície plaquetária, numa superfície lipídica ativada, entre todos aqueles metabólitos do ácido araquidônico, vai gerar uma grande quantidade de trombina. E é essa grande quantidade de trombina necessária para fazer uma clivagem suficiente de fibrinogênio e fibrina e fazer aquela malha de fibrina necessária. Então, só para se ter uma ideia do quanto isso chega, a ordem de geração de trombina pelo complexo protrombinase é da ordem 500 vezes maior do que o fator 7 consegue. Então, são os cofatores de ativação, os fatores 5 e 8 são indispensáveis nesse momento.
Há também a ativação do fator 13, a tua própria trombina ativa o fator 13, e ele não é só importante na polimerização da fibrina, como a gente vai ver, mas ele faz uma ponte cruzada com um antifibrinolítico natural, com antiplasmina. Então, onde tem fator 13, o trombo é naturalmente mais resistente a qualquer fibrinólise. Tem também uma segunda molécula, que é a própria trombina ativa, que leva o nome de o inibidor da fibrinólise ativado pela trombina, que vai estar presente exatamente naquele ponto onde mais se gera trombina, que é o centro do coágulo. E aqui está a molécula-chave relevante na medicação que a gente vai discutir, que é o fibrinogênio. O fibrinogênio tem esse sítio de clivagem. Esse sítio de clivagem é o sítio onde a trombina age, então são os fibrinopeptídeos. Então, logo a trombina faz essa clivagem. Essas cadeias com unidades globulares do lado são polimerizadas, então aquilo que era solúvel, o fibrinogênio que era solúvel, passa a ficar insolúvel. Ele começa a polimerizar ao longo, em cadeias ao longos e cadeias cruzadas, unindo os fibrinopeptídeos clivados com as unidades globulares de um lado e de outro. Se o sítio de ação da trombina está aqui, nesse ponto dos fibrinopeptídeos, permitindo a ligação com as unidades globulares, o sítio de ativação da plasmina está aqui, exatamente nessas cadeias de ramificação que ligam o centro às unidades globulares. Então, eles quebram, a plasmina quebra essa cadeia ramificada, esse centro, essa cadeia intermediária. Com isso, gera aqueles fragmentos D. Os fragmentos D normalmente se polimerizam em dímeros, então é um dímero D que você mede. Então, você está medindo dímero D, quer dizer que plasmina está atuando no fibrinogênio. Os fibrinopeptídeos são os principais marcadores dos produtos de degradação de fibrina, então você tem ativação de trombina, mas você também tem ativação, a plasmina acaba clivando também outras subunidades, e tudo isso leva o nome de produtos de degradação da fibrina. Isso é intensamente regulado em condições habituais. Você tem, é óbvio que tanto a formação do coágulo quanto a fibrinólise sofrem uma regulação e uma contra-regulação, porque o que você quer é que o sangue, naquele momento líquido, torne-se um sólido capaz de aderir a um ponto específico da rede vascular onde tem a lesão. Então, você tem que ter uma série de contrarregulações. Então, tem ativadores de plasminogênio, que vão levar a plasmina, existem inativadores, existem todas aquelas outras moléculas que vão regular e contrarregular essa formação, e isso é muito mais complexo do que um slide que está mostrando, isso é só para mostrar os pontos principais. Então, a ideia é se formar tudo isso aqui, essa rede de fibrina capaz de conter o sangramento numa rede pressurizada, numa rede vascular pressurizada, num sistema hemodinâmico hidráulico pressurizado. No entanto, o coágulo não é como está aqui, ele não é homogêneo como está aqui. O centro do coágulo ele é altamente resistente à fibrinólise. É altamente resistente à fibrinólise porque ele é cheio de fator 13 do TAF, do inibidor da fibrinólise induzido pela trombina, ativado pela trombina. Onde a fibrinólise mais ocorre é na periferia, nessa zona de transição, onde o coágulo é relativamente mais solto, e é exatamente essa parte solta do coágulo que você não quer que viaje pela microcirculação e vai criar problemas adiante. Então, a fibrinólise é um mecanismo indispensável para a vida do indivíduo, senão todo o sangue começaria a coagular e você transformaria toda essa parte aqui necessária, que seria necessária para manter a perfusão, para manter a patência de perfusão, estaria ocluída e você não conseguiria mais, não se conseguiria mais o aporte de sangue naquele momento. Então, a fibrinólise é um ponto fundamental e indispensável para a vida de qualquer pessoa. Não sei se o vídeo está passando, mas se estiver passando, a gente vai ver aqui uma formação de coágulo. Essa formação de coágulo tem que ser rápida, ela tem que ser agressiva, ela não é contínua, ela faz e se desfaz, não só porque você ativa a fibrinólise tão logo que você ativa a formação de fibrina, é concomitante, mas porque também existe uma forte força de cisalhamento aqui, você tem todo o sangue empurrando, toda essa cadeia arterial empurrando esse coágulo. Então, essa cadeia, essa formação de fibrina, ela tem que ser relativamente explosiva. Então, está aí o impacto, aí a relevância daqueles cofatores de ativação. Bom, como é que a gente vê? Talvez o exame mais fácil de se ver são aqueles exames viscoelásticos, em que você vê que o coágulo abre e depois se fecha. Isso daqui é um indicador clássico, são as curvas clássicas de fibrinólise, que quando você coloca uma medicação que evita a fibrinólise, no caso a protinina, a formação do coágulo volta a normalizar. Então, esse é um estudo, esse é um ROTEM, esse é um
dispositivos mais presentes hoje em dia, à beira do leito, para que você consegue efetivamente ver a fibrinólise, né? E aí entra a matéria da aula, os antifibrinolíticos. Existem dois grandes tipos. Um que a gente não tem mais disponível no mercado, eu cheguei a usar muito ainda, os inibidores da serina protease, a protinina era o seu marcador maior, e os análogos da lisina, o ácido epsilon-aminocaproico, mais antigo que o ácido tranexâmico, o ácido tranexâmico propriamente dito, que é o motivo da aula, né? Onde é que eles agem? Eles agem aqui. Se você tem o plasminogênio e o seu ativador, que formam um complexo com a fibrina. Então, tão logo você faça o complexo dessa tríade, com mecanismos específicos de chave e fechadura, em que você tem um sítio de reconhecimento do plasminogênio na fibrina, com a lisina, um aminoácido indispensável nessa cadeia é a lisina. Então, se você faz esse complexo aqui, a fibrina é degradada e você tem aqueles produtos de degradação, dímeros D, né? O que o análogo da lisina faz, tanto a epsilon-aminocaproico quanto o tranexâmico, é impedir essa ligação aqui por competição direta do sítio de ligação da plasmina com a fibrina. Então, ele bloqueia a fibrinólise, tornando-se um competidor direto, um competidor do aminoácido, da sequência de aminoácidos que contém o sítio de ligação lisina. Então, é um mecanismo de ação relativamente simples, né? E a sua primeira descrição é bem interessante do ácido tranexâmico propriamente dito, que aconteceu em 1962. Foi um casal de pesquisadores japoneses que publicaram nessa revista relativamente modesta japonesa, né? O Taki Okamoto, que foi a mulher que descobriu, na verdade, ela que descobriu, o marido dela era o equivalente ao preceptor, né? O chefe de laboratório. Ela teve uma vida muito difícil, tem uma biografia muito bonita, inclusive, isso já foi relatado em livros, e ela foi uma das primeiras pessoas que disse qual seria a grande aplicação do ácido tranexâmico. Porque o que eles viram naquele momento é que aquela molécula era 10 vezes mais potente do que o epsilon-aminocaproico, que era o que se tinha disponível até então, né? Então, no entanto, a aplicação inicial em odontologia, a aplicação inicial da molécula aconteceu muito mais em odontologia. Então, 20 anos atrás, era comum, todos os dentistas, na extração dentária, por exemplo, recomendaram ácido tranexâmico tópico. Era uma medicação muito barata, não era extensivamente usada em medicina. Passou a ser usada extensivamente nos últimos 20 anos, notoriamente nos últimos 15 anos, depois de grandes publicações demonstrando o seu benefício, né? E aí a aplicação crescente em medicina. Hoje, ela é uma medicação essencial, ela é considerada uma medicação essencial na lista de medicações da OMS, pelo seu alto impacto social e excelente relação custo-benefício. É uma droga extremamente barata, você compra em qualquer farmácia a um preço muito modesto, e sua relação custo-benefício hoje é comparada à da aspirina no infarto agudo do miocárdio, em algumas situações, né? Principalmente em trauma e obstetrícia, porque a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Então, qual é a prática clínica? Isso daqui foi de ontem, eu acho, foi ontem que eu vi. Botei ácido tranexâmico, os últimos 5 anos no PubMed apareceu 3.671 referências de ensaios em humanos. Isso daqui é só para a gente fazer revisões de ensaios em humanos. Obviamente, não dá para, em 30 minutos, falar sobre tudo isso. É um mundo de coisa que você tem com ácido tranexâmico, e a gente vai concentrar naqueles 3 primeiros pontos: trauma, obstetrícia e ortopedia. Trauma e obstetrícia, onde tem o núcleo de evidências mais consistentes e mais fortes. No entanto, cirurgia cardíaca e transplante, principalmente fígado também. Isso é consistentemente, os efeitos são consistentes e na maior parte dos trabalhos. Trauma. O grande momento, né, que o ácido tranexâmico se tornou realmente uma estrela foi em 2010, nessa publicação no Lancet, naquele trabalho que se chamou CRASH 2, que foi o efeito do ácido tranexâmico no trauma, né? E qual era o seu impacto na hemorragia. Esse foi um ensaio clínico gigantesco, que se fazia, a intervenção era 1 grama do ácido em 10 minutos seguidos de 1 grama em 8 horas, então é uma intervenção relativamente fácil e barata, versus placebo. 40 países, 247 hospitais, a população foram adultos com trauma, sangramento significativo ou risco de sangramento, teria que ser aplicada nas primeiras 8 horas do trauma, esse era o protocolo do trabalho, e o desfecho primário, morte em 4 semanas por qualquer causa ou por sangramento, e desfecho secundário, sangramentos, eventos vasculares oclusivos, intervenções cirúrgicas e transfusão.
Então, aqui, só para ter uma ideia da dimensão desse trabalho, em cada braço foram um pouco mais de 10 mil pacientes, então 20 mil pacientes ao todo. Envolveu todos os continentes, os continentes habitados, inclusive a América do Sul, e alguns hospitais brasileiros participaram do CRASH-2. Né? O que se viu interessante na letalidade, foi uma das coisas que foi bem descrita, é que a morte por sangramento aqui em vermelho acontecia notoriamente no primeiro dia, no dia do trauma e no dia seguinte ao trauma. Depois acontecia morte, mas as mortes costumavam ser por outras causas. Então, onde você deveria atuar era naquele momento inicial. E quando eles foram comparar no desfecho primário, o que eles viram, que ficou muito claro, foi que a morte por qualquer causa e a morte por sangramento era significativamente menor no grupo do ácido tranexâmico quando comparado ao grupo placebo. Uma redução aí em torno de 1%, que dá um NNT em torno de 100, mas depois a gente discute isso com mais calma. Mas ficou muito evidente a significância em morte por qualquer causa, sangramento, nessa situação. Quando se comparou os eventos vasculares oclusivos, que até então era a grande preocupação, né, se você vai dar um antifibrinolítico, você potencialmente pode aumentar o risco de eventos oclusivos vasculares ou tromboembólicos, não se confirmou. Na verdade, por incrível que foi uma coisa que não foi muito bem explicada, nem muito bem discutida, mas o infarto agudo do miocárdio aconteceu de forma significativa. Foi estatisticamente significante, uma maior ocorrência no grupo placebo do que no ácido tranexâmico, ao contrário do que se esperava. Né? Esse trabalho foi publicado no Lancet, uma versão relativamente reduzida, o grande trabalho mesmo, que é praticamente um livro, foi publicado depois pelo Instituto, já que foi pelo Instituto de Saúde britânico, que foi o grande financiador desse trabalho, foi quem propagou esse trabalho, foi um grupo britânico de pesquisadores, e o Instituto, na ocasião, fez parte do patrocínio, mas muito mais toda a parte metodológica e logística do trabalho. E o que eles viram, quando eles viram os subgrupos, e demonstraram isso muito claro, que o benefício, também parte disso está no trabalho do Lancet, mas está muito mais detalhado nessa segunda publicação mais completa. Então, o que eles viram que o efeito do ácido tranexâmico era tempo sensível, então o grupo que tomava até as 3 primeiras horas do trauma era o grupo que tinha um grande benefício, depois disso não, inclusive aumentava a mortalidade depois das 3 horas. Eram os pacientes que estavam com pressão sistólica abaixo de 75, então aqueles pacientes que estavam efetivamente hipotensos, que tinham um nível neurológico pela escala de Glasgow moderado, então trauma TCE dito como moderado pela escala de Glasgow, e nas lesões penetrantes. Depois a gente vai ver isso com mais calma, e esse gráfico aqui mostra o seu efeito tempo sensível bem interessante. Então, a linha do odds ratio de 1, que é a linha de até onde se tem um benefício, aqui se o odds ratio, o desfecho primário foi morte, então você quer daqui para baixo, que é um odds ratio abaixo de 1, né? Essa linha aqui para em torno de 3 horas, depois disso ele começa a aumentar, então aqui está a janela de atuação do ácido tranexâmico, muito embora ele botou até 8 horas, porque o protocolo do estudo envolvia até 8 horas do trauma. Né? Isso gerou várias perspectivas, vários estudos recentes são em andamento. Né? O mais recente publicado é o CRASH-3, que foi específico para traumatismo craniano. Viu algo semelhante ao CRASH-2, no subgrupo do CRASH-2. O benefício estava principalmente para os traumas cranianos leve a moderado. Eu não vou entrar no médico, porque não vai dar tempo, mas principalmente pacientes com Glasgow acima de 9, abaixo disso ele não mostrou benefício. O protocolo de uso era muito semelhante. Tem esses outros estudos aqui, o PET-trauma, que ainda estão em curso, esses outros 3, para traumas com choque, critérios mais específicos de coagulopatia. A gente vai ver, porque isso é uma das controvérsias que o CRASH-2 levantou, mas a gente vai ver isso um pouco mais adiante. O STAMP, que é para o uso pré-hospitalar em trauma com ou sem choque, e o TAMPIT, que é trauma com transfusão sanguínea ou cirurgia emergencial. Então, esses 3 aqui estão citados nos clinical trials, ou tem sites específicos, mas ainda estão em andamento. O CRASH-3 foi publicado no final do ano passado, Open Access, qualquer pessoa, basta botar CRASH-3, tranexâmico ou qualquer coisa no Google, isso vai aparecer. Em obstetrícia. Obstetrícia foi um outro trabalho, chamado agora de UMA, foi o Human Trial Collaborators, também britânico, também patrocinado pelo National Health
britânico. Foi um ensaio clínico com ácido tranexâmico, que era 1 grama em 10 minutos, seguidos de 1 grama após 30 minutos da primeira dose, se necessário. Essa segunda dose poderia ser repetida de 30 minutos após a primeira dose até 24 horas, versus placebo, também multicêntrico, 21 países, 193 hospitais. E a população agora foi mulheres com sangramento pós-parto, seja tenha sido um parto natural, parto cesariano. Nas primeiras 8 horas, também não do trauma, esqueci de botar aqui, do parto. Né? A morte por causa específica foi o desfecho primário, o sangramento, eventos vasculares oclusivos, intervenções cirúrgicas, falências orgânicas, eram os desfechos secundários. O que se viu aqui, mais uma vez, 10 mil pacientes, grosseiramente 10 mil pacientes em cada grupo, pouco mais de 20 mil pacientes. Diferente do trauma, o que chamava atenção é que na obstetrícia, no sangramento obstétrico, a hemorragia continua sendo a causa principal de morte até o 15º dia. A hemorragia é um evento que se sustenta como causa de morte, diferente do trauma, que predomina nos 2 primeiros dias. Na obstetrícia, ele sustenta até o 15º, e também é uma das principais causas de histerectomia, que se sustenta até o 7º dia. Então, é um evento potencialmente catastrófico, não só pela perda de vida, que hoje é uma tragédia, a perda de vida em obstetrícia, mas também pelas sequelas que isso pode deixar nos pacientes. Bom, quando se viu o desfecho primário, mais uma vez, sangramento foi significativamente menor no ácido tranexâmico. É um benefício menor do que se viu no CRASH-2, é um benefício aqui à ordem de 0,4%. Então, você tem aí o número necessário para tratamento 250, quer dizer, você precisa tratar 250 mulheres com risco de sangramento ou risco de sangramento para que uma tenha benefício, grosseiramente. No entanto, dado ao baixo custo da medicação, a sua ausência de complicações, você veja que todos os embaixos são complicações relacionadas, que poderiam estar relacionadas, não esteve aumentado no ácido tranexâmico. E a sua efetividade passou a ser rotina e boa parte dos guidelines e guia de recomendações hoje tem o ácido tranexâmico como uma das medidas importantes no manejo do sangramento periparto. Né? Também se viu a questão o contexto tempo sensível, então as primeiras 3 horas é onde tem o benefício, depois disso não. O maior benefício, seja parto vaginal ou cesárea, não foi onde se viu diferença, e o grande benefício é quando a hemorragia se dava por atonia uterina. De uma maneira geral, no grupo geral, isso foi significante para todos os pacientes. Tá? Uma análise subgrupo interessante nesse trabalho, no UMA, foram aquelas pacientes que precisaram fazer laparotomia por sangramento. Observe que o ácido tranexâmico, tanto no parto vaginal quanto no parto cesáreo, reduziu significativamente a incidência de laparotomia por sangramento. Né? E o que eles viram aqui, mais uma vez, foi a questão, quando se via a mortalidade na laparotomia, que o ácido tranexâmico tinha o seu maior benefício quando aplicado nas primeiras 3 horas, tanto faz se tivesse sido parto vaginal, parto cesáreo, o benefício se mantinha, e tanto na atonia uterina quanto qualquer outra causa, também o benefício se mantinha, e aqui a linha de benefícios se afastava significativamente do odds ratio de 1, então o benefício era muito maior do que no grupo geral, então eram exatamente aquelas pacientes que faziam sangramentos potencialmente letais, que precisavam de laparotomia. Esses eram os grandes beneficiados, essas eram as grandes beneficiadas. Tá? Então, o contexto, e nesse mesmo trabalho, é interessante que ele compara tanto o UMAN como o CRASH-2, ele mostra claramente, mais uma vez, o contexto, o tempo sensível. Você tem que fazer nas primeiras 3 horas, depois disso não parece ter benefício. E isso a gente pode levar quando a gente faz o ácido tranexâmico em situações eletivas. Né? Você não precisa esperar o indivíduo sangrar para indicar o ácido tranexâmico, é isso que a gente vai ver um pouco mais adiante, ortopedia. Então, se você vai começar o ácido tranexâmico, ele tem que ser precoce. No entanto, a despeito da grande divulgação, muita zoada que se fez em torno do ácido tranexâmico, se fez até uma revista em quadrinho mostrando o ácido tranexâmico como herói e tudo. Isso não quer dizer que não tenha acontecido controvérsias. E o CRASH-2 foi aquele que é o mais antigo, o relativamente recente, onde as controvérsias apareceram e algumas perguntas, algumas delas foram respondidas, outras não. Né?
A primeira foi a questão critérios de inclusão. Não havia um score para avaliação da gravidade do trauma, e o que se considerava elegível para estudo eram aqueles pacientes que tinham sangramento, hemorragia significativa, que aí fica um pouco mais fácil, ou aqueles considerados como risco significativo para hemorragia. Isso estava à discrição do médico responsável pela elegibilidade ou não, pelo pesquisador responsável pela elegibilidade ou não da inclusão daquele paciente. Então, os critérios clínicos não dependiam de resultados laboratoriais. Então, os autores disseram, não, isso é compatível com o cenário real. Então, efetivamente, mundo afora, você ter dispositivos viscoelásticos para avaliação imediata não é realmente o cenário real. Então, eles mantiveram isso como uma das respostas. E a inclusão, conforme a descrição do médico responsável, levava em conta um princípio do recrutamento da incerteza, que é o princípio da incerteza, que é a indicação ou contraindicação. Se não há indicação ou contraindicação clara para o fármaco, ele não randomiza. Na incerteza desses elementos, eles eram randomizados. Então, mas, no entanto, você ter certeza do que é um risco significativo para hemorragia pode variar significativamente de pessoa para pessoa. Tá? O estudo foi multicêntrico em escala global, isso normalmente é uma coisa muito boa. No entanto, atingiu hospitais em diferencialidade de atendimento primário, tanto no grau de recursos, né, eles falaram, inclusive, maturidade da emergência, do atendimento emergencial dos diversos países, e na filosofia de atendimento, por exemplo, do americano load and go, ou do europeu francês stay in play. Então, onde estariam, como isso poderia afetar o resultado. Né? Países com renda baixa e moderada participaram, assim como países de primeiro mundo, de renda mais alta, com aqueles como ele, segundo alguns, os que levantaram a controvérsia, né, com um sistema de atendimento primário, secundário e terciário mais maduro. Existiam algumas preocupações com a comunicação central em Londres. Não tem como você pegar 41 países e você ter uma logística de comunicação que não dê problema. Então, o quanto essa crítica é real, eu não sei, porque não tem como não haver problemas. Né? E a ocorrência de desfechos secundários, a grande preocupação era a capacidade diagnóstica naqueles centros que não tinham, vamos dizer, um atendimento de saúde da qualidade daqueles dos centros primários britânicos, europeus, americanos e dos grandes países mais ricos da Ásia. Então, essas foram as grandes controvérsias do CRASH 2. Boa parte delas respondida ao longo do tempo. Bom, a outra coisa interessante é que a morte, embora tenha sido como realmente aconteceu menos, isso não aconteceu menos no astronexame, isso não se deu com uma redução da transfusão de produtos sanguíneos ou na mediana do número de produtos sanguíneos transfundidos. Então, a explicação exata pela qual esses pacientes morriam menos ficou questionado. Houve várias explicações do grupo responsável, dizendo que, entre outras coisas, tem benefícios secundários, outros que não só o controle de hemorragia, no controle da inflamação, mas isso foi uma pergunta que ficou um pouco no ar. Tá? Outra controvérsia, e essa é mais recente, é um conceito que foi publicado tem uns 4, 5 anos, que é o shutdown, ou a inibição completa da fibrinólise, ou a supressão da fibrinólise. Né? Então, seria um estado oposto à hiperfibrinólise. Então, considerando 3 fenótipos distintos de fibrinólise, que você tem a hiperfibrinólise, que é uma lise em 30 minutos maior do que 3%, segundo os autores desse artigo, um estado normal, que seria uma lise em 30 minutos 0,8% a 2,9%, e a supressão completa, quando você não tem lise, você tem uma lise muito pequena, de até 0,7% em 30 minutos. Né? Qual seria a preocupação vista nisso? É aquilo que a gente já disse, fibrinólise é parte integrante da cadeia de contrarregulação do coágulo. Você suprimir completamente a fibrinólise tem riscos inerentes, e um dos riscos inerentes é a formação daquela curva U, que é característica em boa parte das terapias que a gente emprega em medicina. Né? Existe um ponto ideal, perto do fisiológico, a hiperfibrinólise aumenta a mortalidade, como está aqui, mas o shutdown, a supressão completa, também aumenta. Então, você tem questões do quanto você quer efetivamente mexer na fibrinólise. De uma maneira geral, e aí foi muito interessante isso, que tanto o CRASH 2
o 3 e o UMA usaram as doses recomendadas pelo fabricante, mas a gente vê que, eventualmente, quando você coloca aqui qual é a causa de morte no shutdown, tá? Normalmente falência orgânica, então o potencial de isquemia de microcirculação e formação de coágulos de fibrina na microcirculação, esse é um dos componentes do choque, boa parte do choque, principalmente daqueles estados acentuados de hipoperfusão, então isso leva a um questionamento, qual a dose que você pode fazer, até quanto você pode ir na inibição da fibrinólise, sem que isso afete negativamente ou tão negativamente o controle necessário para a fisiologia, para a restauração da fisiologia normal. Então, aí tem 2 artigos, e talvez seja o que a gente mais vai discutir, que são os 2 grandes artigos que foram publicados na edição 74 da revista brasileira, que trata exatamente sobre isso, né? Qual é a dose. Não, o primeiro foi de um grupo indiano, que ele viu a eficácia de diferentes doses em cirurgias ortopédicas de grande porte, coluna, fêmur e quadril. Ele usou 5, foram 5 grupos, então placebo, baixa dose, 10 miligramas por quilo, dose única, baixa dose manutenção, 10 miligramas por quilo e 1 miligrama por quilo-hora, alta dose, 30 miligramas por quilo, alta dose manutenção, 30 miligramas por quilo e 3 miligramas por quilo-hora. Aqui são as doses recomendadas pelo fabricante, 10 a 15 miligramas por quilo. Aqui é em torno de pelo menos 2 vezes a dose recomendada pelo fabricante. E os desfechos foram perda sanguínea e requerimento transfusional. Aqui foram analisados, ao todo, 200 pacientes, 40 em cada grupo, e o que eles viram, efetivamente, o que é mais importante a gente ver aqui, é que quando você compara, quando você leva em conta o grupo controle, que é o grupo placebo, e todos esses valores aqui são comparados com o grupo placebo, são o grupo baixa dose, alta dose e alta dose mais manutenção, baixa dose, manutenção, alta dose, manutenção, que tem um benefício na redução de volume de perda sanguínea. No entanto, nessas comparações entre grupos, e aqui que fica interessante, tanto o grupo baixa dose, manutenção, alta dose, manutenção, não foram diferentes entre si na redução do sangramento. Tá? A mesma coisa no número, na média de unidades de hemácias utilizadas. Então, a partir daqui, você tem benefício, baixa dose e manutenção, depois daqui você não tem benefício adicional. Então, a conclusão dos autores é que o ácido tranexâmico é efetivo em reduzir o sangramento e transfusão, a dose de manutenção contínua parece ser importante para esse efeito, né? No caso, eles usaram infusão venosa contínua, e doses, no entanto, uma dose mais elevada não trouxe benefício adicional. E na mesma revista, na mesma edição da revista, aqui foi uma comparação agora para artroplastia total de joelho. Então, isso foi feito na França por um médico brasileiro, que fez um trabalho muito bom. Esse foi um artigo que eu fiz parte o editor associado. Esse artigo o manuscrito veio relativamente pronto, veio muito bem escrito, em que eles fizeram um ensaio clínico randomizado. Então, a cirurgia, como eu já disse, foi prótese total de joelho. É uma cirurgia que sangra muito, e às vezes a gente não vê isso, que é comumente feita com torniquete no intraoperatório, mas o sangramento nas primeiras 24 horas de pós-operatório, sangramento de dreno, costuma ser importante. E aqui o que ele fez foi dividir em 2 grupos, para o uso intraarticular. Ele usou 1 grama intraarticular de ácido tranexâmico no primeiro grupo e 2 gramas no segundo grupo intraarticular. Interessante que os 2 grupos receberam 15 miligramas por quilo de ácido tranexâmico por via venosa antes da incisão cirúrgica e 10 miligramas por quilo via oral, 6 a 12 horas após a cirurgia. Então, teve uma dose de manutenção, não foi infusão venosa contínua, e o autor considerou que isso daqui já existe. Por que ele fez isso? Porque ele considerou que existem elementos suficientes na literatura para que você indique o ácido tranexâmico sistêmico nesses pacientes. Né? E o desfecho primário foi sangramento pós-operatório, secundários, alterações de hemoglobina e requerimento transfusional. Que ele viu aqui agora elegíveis 100 randomizados, 100 foram analisados 50 em cada grupo, e ele não viu diferença significativa na drenagem e perda sanguínea, que era o desfecho primário. Outra coisa que ele não colocou aqui, mas que, porque não houve, foi transfusão sanguínea, que era o desfecho secundário. Não foi diferente, porque nenhum dos pacientes foi transfundido. Então, foi 0 transfusão nesse grupo de 100 pacientes. Também não houve diferença significativa em hematócrito, nos diversos momentos, muito menos da hemoglobina. Então, a conclusão do autor, que é uma dose intraarticular de 2 gramas de ácido tranexâmico em cirurgia de prótese total de joelho, não apresenta benefício adicional em relação à dose de 1 grama da medicação.
Então, o que a gente pode concluir, que o ácido tranexâmico é efetivo na redução do sangramento, ele é bem consistente nos diversos cenários que ele é utilizado, ele reduz sangramento. No entanto, seu efeito é tempo sensível, isso também é bem demonstrado. Existem protocolos relativamente bem estabelecidos no trauma e no sangramento obstétrico, mas não nos outros cenários. Na verdade, cada autor faz de uma forma, cada serviço faz de uma forma. Então, falta uma homogeneidade de condutas nessas outras situações. E a sobredose, aí é interessante você achar a dose ideal, porque a sobredose pode estar associada ao aumento do risco, né? Não tanto de eventos tromboembólicos, como a gente imagina que possa acontecer, isso não parece ser o maior risco, mas existem complicações, existem efeitos adversos do ácido tranexâmico, e talvez seja o momento de a gente tentar ver, né, qual é a dose mais segura, mais efetiva, a partir da qual você não precisa aumentar, não só aumentar custo, o custo é irrelevante, porque a medicação é muito barata, mas principalmente para não aumentar riscos. Então, era isso que eu tinha a falar. Muito obrigado. Perfeito, Rodrigo. Muito obrigada pela excelente aula. Você sempre é super didático. Eu sou fã de carteirinha de assistir suas aulas, porque eu acho que realmente você consegue trazer temas muito difíceis, muitas vezes, de uma maneira extremamente didática. E o tema que nós estamos tratando hoje é um tema, acho que é um hot topic, né, dentro da anestesia e do que a gente pode fazer para reduzir sangramento, reduzir estratégias de transfusão e assim por diante. E nós temos algumas perguntas aqui que eu queria aproveitar e te pedir se você pode nos auxiliar respondendo. Vamos lá. A primeira é do nosso colega Cláudio Jimenez. Uhum. Ele coloca aqui qual seria o melhor momento de se utilizar o ácido tranexâmico em cirurgias ortopédicas com garrote. Se seria antes da insuflação do garrote, antes do desgarroteamento ou depois do desgarroteamento? Uma excelente pergunta. Normalmente antes do garrote. Se o efeito dele vai ser local, com o garrote, no momento do garrote é quando você não deve fazer, né? Então, se você perder um momento de fazer enquanto está garroteado, faça depois. Mas boa parte dos trabalhos foram pouco antes, né, do garroteamento. Nesse trabalho que Edmundo publicou, do francês, eles não usavam torniquete. Então, isso não foi uma questão, né? Mas se vai usar, idealmente antes. Perfeito. Tem também uma questão aqui, eu acho que muita gente que deve estar assistindo, acompanhando, talvez tenha essa mesma, não exatamente essa mesma pergunta, mas essa mesma curiosidade, né? Sobre a experiência ou relatos de literatura que você tem encontrado durante essa revisão do uso do ácido tranexâmico em lipoaspiração ou cirurgias plásticas, que muitas vezes são cirurgias que a gente tem uma perda de sangue até muito considerável em alguns procedimentos. Eu confesso que eu não pesquisei especificamente cirurgia plástica. Eu já vi, sim, alguns relatos. Não há trabalhos... De uma forma geral, são consistentes os resultados, parece reduzir sangramento, sim, mas, no entanto, você não tem trabalhos grandes como tem nos outros cenários, né? Como tem, por exemplo, eu não falo nem trauma e obstetrícia, mas como você tem cirurgia cardíaca e transplante de fígado, por exemplo, ou mesmo em ortopedia. Então, carece muito de trabalhos de bom nível sobre isso, o que eu acho que seria extremamente relevante. E nós realmente temos essa deficiência na literatura, né? Tanto nacional quanto internacional. A cirurgia plástica tem uma deficiência muito grande, de uma maneira geral. Exatamente, acho que é um grande campo que a gente tem aí para pesquisar e até para divulgar a nossa experiência, porque o Brasil acho que é um dos países que tem um grande volume nesse tipo de procedimentos, né? Tem um questionamento também do Vitor. Ele gostaria de saber sua opinião, Rodrigo, sobre o uso do ácido tranexâmico em cirurgias de crânioestenose. Hoje os neurocirurgiões pediátricos pedem, né? Tem que cada vez mais sendo usado. Também você tem um pouco de dificuldade de achar as melhores evidências. Parece mais o conjunto de evidências também favorece o uso do ácido tranexâmico, que tem sido usado extensivamente. A redução são cirurgias que estão associadas a grandes sangramentos, que se faz numa fase precoce de vida, então qualquer sangramento é importante. No entanto, uma das recomendações, e tem que ter isso em mente, é que as principais complicações, efeitos adversos do ácido tranexâmico são neurológicos.
convulsão, distonias, mioclonias. Então, você tem que ter muito cuidado com isso, principalmente na sobredose, né? Não é um cenário comum ter uma cirurgia cardíaca, por exemplo. Tem grupos que fazem 100 miligramas por quilo de AstraZeneca, que é quase 10 vezes a dose que o fabricante recomenda, né? Então, em neurocirurgia, apenas ter essa preocupação na sobredose por conta dos efeitos adversos, né? Perfeito. E tem uma pergunta aqui que eu vou ter que compartilhar, porque era uma pergunta que eu mesma ia fazer para você em algum momento aqui, que é a pergunta do João Paulo. Sobre o uso do ácido tranexâmico em grandes cirurgias oncológicas, né? Quais as evidências e recomendações e receios que muitas vezes podem existir nessa população. Porque nós sabemos que, apesar de serem cirurgias extremamente sangrantes, é uma população de altíssimo risco, porque eles são altamente protrombóticos. São altamente protrombóticos. De uma maneira geral, não se conseguiu demonstrar um conjunto de dados, né? É óbvio que você vai conseguir, eventualmente, uma evidência ou outra que possa mostrar, evidência não, um artigo ou outro que possa mostrar isso. Mas mesmo em paciente oncológico, que tenha acontecido um aumento significativo de eventos tromboembólicos. No entanto, e eu acho que Cláudia é a pessoa que mais sabe disso, porque estuda profundamente isso, sabe que boa parte do que se fala de perioperatório de cirurgia oncológica entra num balaio, por exemplo, de cirurgias abdominais, de cirurgias ortopédicas, de cirurgias torácicas ou de outras cirurgias. Então, você, com um subgrupo que você tem pancreatectomia, mas você tem hepatectomia por outras causas, você tem tudo aquilo. Então, você tem um trabalho específico do paciente oncológico, que só tenha pacientes oncológicos. São poucos, os N são limitados, e a gente sabe que nem todos os pacientes oncológicos são iguais, né? Tem alguns adenocarcinomas que estão muito associados a outros não tantos, né? E depende muito da história prévia, tal. Mas, de uma maneira geral, parece, um conjunto de dados, ser seguro nesse aspecto. Tem até alguns estudos... Contanto que você respeite a dose, né? Tem até alguns estudos, Rodrigo, acho que vale a pena a gente comentar, ainda sem resultados, ainda não publicados, né? Vocês podem acompanhar no Clinical Trials. Tem um muito interessante que eu tenho acompanhado, que é o TREAT, onde a proposta é da avaliação do uso do ácido tranexâmico, inclusive para doenças malignas hematológicas, que são pacientes que, assim, muitas vezes a gente tem uma grande dificuldade do controle de sangramento e que se apresentam para a cirurgia, muitas vezes até por situações de emergência. E aí a hipótese dos pesquisadores é que o ácido tranexâmico consiga auxiliar nesse controle de sangramento nesses doentes e também minimizar a necessidade de transfusão de plaquetas nessa população específica. Então, acho que tem muita coisa ainda nova que vai ser descoberta relacionado ao uso do ácido tranexâmico nessa população oncológica geral. Certamente. Eu acho que talvez assim porque assim quando a gente pensa em paraneoplásica e a tendência à coagulação, normalmente afeta os sistemas relacionados à formação de trombina e fibrina. No entanto, existem algumas fisiopatologias que estão associadas à deficiência dos mecanismos de quebra da plasmina, né? Dos antiplasminogênios e da antiplasmina. Então, nem todo mundo é igual. Talvez a gente possa chegar a um momento que vocês são, esse daqui é melhor não fazer, porque esse daqui tem deficiência da alfa-2 antiplasmina, é melhor não mexer nesse daqui, né? Ou qualquer outra coisa que seja, né? Ou tem um excesso, né? Perfeito. Tem uma pergunta, acho que também de uma cirurgia que a gente não podia deixar de comentar aqui de uma maneira um pouco mais específica, do Rafael. De qual a recomendação atual de doses do uso em cirurgias de coluna, como, por exemplo, escoliose e outros procedimentos de instrumentação de coluna? Olha, a recomendação, eu acho que Roseni falou isso muito bem no podcast da Revista Brasileira, ela falou sobre a astronexam. A recomendação que está na bula. O que a gente vê, de uma maneira geral, é que uma dose única talvez não seja suficiente, principalmente cirurgia, ainda mais considerando escoliose, por exemplo, que demora algum tempo. Então, ou você vai fazer uma infusão contínua ao longo, ou você vai repetir a dose em algum momento. Mas, atualmente, o melhor é que se faça a dose recomendada em bula, 15 miligramas por quilo de peso. Você pode depois fazer aquela infusão de 1 miligrama quilo-hora, ou repetir após 6 ou 8 horas a mesma dose, 10 a 15 miligramas por quilo de peso. No entanto, tem diversos trabalhos mostrando doses significativamente maiores. A dose mais comum costuma ser 30 miligramas quilo de peso, podendo ir a 50 miligramas quilo de peso. A cirurgia cardíaca vai a 100.
No entanto, são N pequenos, eles são muito efetivos em mostrar redução de taxa de retorno de sala, de sangramento. No entanto, para mostrar o dano, você precisaria de N significativamente maior. Porque o dano, quando a gente pensa assim, eventos tromboembólicos, shutdown de fibrinólise, a falência multiorgânica, etc., acontece na minoria dos pacientes. Ótimo. No entanto, para você detectar diferença com porcentagens pequenas, você precisa de Ns maiores. Como isso não é o desfecho primário desses trabalhos, você não tem poder suficiente para dizer que a droga é segura. Então, é melhor, de uma maneira geral, usar aquilo que o fabricante recomenda. Perfeito. O Vinícius Quintão, que está nos acompanhando, e é altamente aí especializado em anestesia pediátrica, ele levantou uma questão super importante aqui, Rodrigo, que em várias situações, como por exemplo a gente já comentou, né, da cranistenose, craniossinostose, o ácido tranexâmico é super bem indicado. Mas tem algumas situações que a gente vive uma dificuldade no uso e na eventual indicação, que muitas vezes a própria dificuldade vem da equipe cirúrgica. E aí o exemplo que ele trouxe é um exemplo que a gente tem discutido bastante internamente no nosso serviço. Nós temos um grande volume de transplante hepático com doadores vivos em pediatria, que é o transplante hepático infantil. Né, que o cirurgião, muitas vezes, ele se coloca como uma barreira pelo risco das complicações tromboembólicas. Né? E aí ele pergunta se isso realmente é uma efetiva barreira nessa população, porque essa população acaba sendo um pouco estudada. E se existe algum racional para esse aumento de trombose, para a gente ter essa real preocupação. O que eles têm muito medo é artéria. É o ponto nevrálgico do transplante, tanto no adulto quanto na criança, e na criança principalmente, porque a artéria é pequenininha, é a artéria. Né? A isquemia de artéria vai levar a uma série de complicações, e as grandes complicações são as complicações do sistema de drenagem biliar, que é essencialmente dependente desse leito arterial. Então, eles têm medo. Se isso tem base biológica para isso, tem, porque você está, invariavelmente, fazendo algo que vai potencializar ou que vai dificultar a quebra natural ou fisiológica do coágulo, da fibrina. No entanto, você não tem, de uma maneira geral, parece ser seguro, agora, por evidência, vai ser difícil você mostrar. Porque trabalho categórico que diga que isso não tem, você vai precisar de um N muito grande, de qualquer maneira. É uma população altamente específica, né? De cabeça aqui, vamos dizer que você esteja falando em 10% de 10% de taxa de isquemia arterial, de oclusão de artéria, da artéria hepática. E você quer pegar uma redução aí, pode botar uma redução grande, 50%, de 10% para 5%. Você vai botar aí uns 200, 300 pacientes por grupo, fácil. Então, você conseguir isso em transplante intervivos de criança, mesmo dos grandes cêntricos, mesmo multicêntricos, vai ser muito difícil. Perfeito. O Tiago te parabeniza pela excelente aula e ele comenta que você citou um estudo que compara 2 grupos com intervenção. E aí ele pergunta se existe alguma evidência de superioridade do uso do ácido tranexâmico intravenoso versus placebo na injeção intraarticular. Eu recomendo que ele leia o trabalho de Edmundo na revista 74. Ele faz uma discussão muito boa sobre isso. Ele diz que hoje, ele comenta sobre isso, mas ele diz que hoje parece que o efeito é sinérgico, e faz todo sentido do mundo, né? Porque quando a gente mede coagulação, a gente mede no sangue, a gente acha que aquilo é um marcador do que está acontecendo no local, mas pode não ser verdade. Né? Você pode estar com a coagulação absolutamente normal no sangue, mas no tecido está completamente desregulado, você não está pegando. Então, ele faz uma argumentação muito boa sobre essa discussão, dizendo que o efeito é sinérgico. Você tem que ter a medicação, de alguma forma, chegando por via venosa, tem a você administrada oral, venosa direta, mas também a medicação tópica, a medicação no local. Mas não, trabalhos comparando tem poucos, comparando uma via ou outra, superioridade ou outra. Mas está muito bom o artigo do Dr. Edmundo, foi aquele último que eu apresentei. Ali ele fala muito bem sobre essa discussão em ortopedia. Na verdade, a nossa próxima pergunta, ela emenda um pouco no que você acabou de comentar, de citar, Rodrigo. A Silvia Vitória, ela pergunta se o uso tópico em ritidoplastia, ou eu até estendo
a pergunta para outras situações de possibilidade de uso tópico também teria efeito como no uso intraarticular. Parece que sim, né? Porque os dentistas vêm usando isso há tanto tempo, né? E eles usam, eles molham algodão, né? A extração dentária é algo que sangra, né? E ali você tem, como qualquer mucosa, você tem ativadores do plasminogênio, é intenso, né? É uma via que você tem um momento que você tem intensa ativação de plasminogênio em mucosas. Então, se funciona na mucosa oral, se funciona na gengiva, não tem por que não funcionar na retitoplastia. Agora, mais uma vez, qualquer evidência, eu não sei uma evidência específica, eu não procurei especificamente retitoplastia, mas eu sou capaz de apostar que qualquer evidência que tenha vai ser com N pequeno, se tiver. Infelizmente, agora, ele é usado tópico, a medicação vem estéril, ele é absolutamente seguro no que tange a infecção, e ele é usado tópico extensivamente. Perfeito. Rafael, Rodrigo, traz também um outro tema, uma outra pergunta bem interessante, né? Quando a gente fala muito de melhores resultados, acho que um dos temas muito pesquisados em anestesia já em diversas áreas, aí a gente pode ir para reposição volêmica, para anestesia regional, para diversas outras áreas, e também com o uso do ácido tranexâmico vem essa pergunta, né? Se existe evidência do efeito anti-inflamatório do uso do ácido tranexâmico ou do ácido epsilon-aminocapróico. Existia muito mais para a protinina, e ela saiu de mercado. Pois a protinina é inibidora da serina protease, e como boa parte das enzimas que a gente tem no corpo são serina proteases, e a protinina tinha uma evidência muito mais forte, inflamação, só em complemento, etc., do que tem um ácido tranexâmico. Mas é descrito, sim, funções macrofágicas, não necessariamente anti-inflamatórias, algumas delas são pró-inflamatórias, né? Mas, assim, se eu fosse apostar minhas fichas, eu apostaria no efeito antifibrinolítico dele, muito mais do que no efeito anti- ou pró-inflamatório. Mas tem evidência, é mais laboratorial. Muito mais laboratorial do que na prática clínica você demonstrando efetivamente mudanças substanciais dos marcadores habituais. IL6, IL10, IL2, TNF, por aí vai. Não parece ser no sistema humoral, não, mas parece ter um efeito celular. Perfeito. A Silvia Vitória também traz uma outra pergunta, agora um pouco mais específica, um pouco mais aplicada, né? A gente falou bastante sobre uso na crânioestenose, e ela pergunta qual seria a sugestão de dose nessa população, e ela relata que ela já utilizou doses de 20 mg por quilo, né, como ataque e manutenção de 10 mg. Mais 10 miligramas, 8 horas depois? 6 horas depois? Ela não descreveu aqui, só colocou como manutenção. O mais comum eu acho que isso daí ela está num esquema excelente, ela está exatamente dentro da bula. Boa parte dos trabalhos que tem usam mais ou menos essa dose. É muito comum exceder um pouquinho a dose de bula é 10 a 15, mas não é incomum você ter. A boa parte dos trabalhos usam até 30, no de 20 a 30. Me parece ser relativamente seguro, não vejo grandes problemas. Você pode também fazer infusão, no epsilon-aminocapróico é mais comum a infusão contínua, até pela farmacocinética da droga e a dose que se faz, que é uma dose 10 vezes maior, né? É mais comum. Agora, o ácido tranexâmico você pode fazer em doses intercaladas, sim. Me parece um esquema que está compatível com boa parte do que é publicado. Perfeito. A Sheila traz uma pergunta também interessante na linha do uso tópico, né? Ela pergunta se em adenoamidalectomias pode ser utilizado localmente. Pode. Eu acho que pode, assim, não vejo uma contraindicação. Agora, existe algum trabalho, eu não sei, eu não procurei especificamente a adenoamidalectomia, mas pode, sim. Ele é uma das drogas que você pode ser usado em qualquer rota. Por exemplo, retite actínica com sangramento, se faz, entre outras coisas, solução de corticoide e ácido tranexâmico. Extração dentária, como a gente já fez, algumas situações de hemorragia digestiva, alguns outros. Um dos riscos que tem era uma contraindicação há algum tempo, exatamente por isso, eu não sei se ainda era, hematúria alta, pelo risco de você fazer obstrução urinária. Eu acho que isso ainda é uma contraindicação de bula, né? Hematúria que vinha ureteral, pelo risco de obstrução ureteral. E alguns estádios de hemorragia subaracnoide pelo risco de hidrocefalia não comunicante, né? Para você obstruir o sistema
sistema de drenagem licórica, o sistema a recirculação licórica. Muito embora tenha tido trials específicos de ácido tranexâmico em HSA, que agora eu não me lembro de cabeça o resultado, mas tem. Não, mas assim, você pode fazer na amígdala, porque mesmo que ele degluta, não tem problema nenhum, o ácido tranexâmico pode ser, tem inclusive apresentação oral. Perfeito. E o Vitor, ele traz uma pergunta meio provocativa aqui, para saber sua opinião mesmo. Ele quer saber se você acredita que a proteína vai voltar ao mercado com uso em doses menores. Ô, Vitor, eu usei tanto a proteína, o esquema de Hammersmith, eu me lembro bem que o transplante se usava tanto a proteína. Não sei, assim, os trabalhos que demonstraram as falências orgânicas foram relativamente consistentes, né? E ela foi praticamente proscrita. A insuficiência renal foi uma das grandes complicações. Cirurgias de coração, né? Cirurgias cardíacas, eu não sei. Eu gostava de usar. Agora, tinha um grande empecilho, era uma bomba a mais, né? Era infusão contínua o tempo todo. Eu tinha que ficar trocando frasquinho de tempo sem tempo. Transplante, você trocava algumas vezes o frasco. Se eu não me engano, era 1 milhão de ataque, a dose de 1 milhão, depois 500 mil unidades hora. Não sei se me lembra, não sei se é isso, não. Tomara que volte. Era uma droga extremamente promissora, né? Quando a gente olha os estudos, principalmente da questão anti-inflamatória, né? Que foi inflamatória na SEC, tinha estabilização de placa, era uma droga realmente quase que apaixonante se não fossem as disfunções orgânicas correlatas, né? Exatamente. A Vivian traz aqui uma pergunta. Ela comenta que no serviço dela eles utilizam ácido tranexâmico na UTI em hemorragia subaracnoide. A Vivian é a nossa colega intensivista, né? Que tá aqui. Porque teve um trabalho grande, eu acho que demonstrou benefício, porque até então era uma contraindicação relativa pelo risco de hidrocefalia. Aí Vivian pode falar melhor que eu. Tem tempo que eu não dou plantão em UTI, então tem tempo que eu não vejo isso. Mas eu me lembro do trabalho. E ela usa, né? Então, ela relata que eles usam em casos de hemorragia subaracnoide, principalmente nos serviços onde não tem condição de tratamento precoce do aneurisma. Isso. Com trabalhos mostrando efeito benéfico com redução do sangramento. Então, acho que é uma outra indicação, um outro olhar que a gente sempre deve ter da versatilidade e da aplicação da medicação, né? Porque, infelizmente, não vão ser em todos os hospitais que a gente vai ter a pronta disponibilidade do recurso. Então, acho que vale realmente a pena. Obrigada por levantar o tópico, Viviane. Acho que foi excelente essa sua colocação. E o uso tópico continua trazendo interesse aqui do pessoal. Rodrigo, Vinícius pergunta se na forma tópica pode-se utilizar o ácido tranexâmico puro mesmo ou se há necessidade de diluição. Acredito que puro mesmo, né? Assim, me lembro, tiveram algumas situações de sangramento, trauma, sangramento muito grande, que eu até recomendei para o cirurgião embeber a compressa no ácido tranexâmico e botar naquela... Não é uma cirurgia, não coloca em cima de um vaso que está sangrando, não vai resolver. É da área cruenta que está sangrando por conta de tudo aquilo que está acontecendo no trauma, né? Mas normalmente pedia para botar sem diluir. Mas eu não sei se isso é o melhor ou não, porque normalmente a gente faz isso com medida heróica, né? Quando a gente faz isso no abdômen ou no tórax, é medida heróica, né? Perfeito. A experiência que eu tenho também do uso é bem semelhante à sua, Rodrigo. Naquelas situações onde muitas vezes você não consegue identificar, né? Você tem aquela área cruenta, com aquela babação contínua e assim, você já tentou. Cirurgia cardíaca congênita, eu vi usar uma ou outra vez, um ou outro transplante, algumas cirurgias de trauma, mas é quando realmente não tinha mais nada. Até água oxigenada já tinham colocado. Não? Água benta e aí vem o ácido tranexâmico tópico. Aí botaram o ácido tranexâmico. Em alguns melhorou, em outros não. É difícil até fazer essa avaliação, né? Se foi realmente um efeito tópico. Exato. Não sei. A gente entra em um território aí bem desconhecido, né? Com certeza. O Bruno traz aqui assim, outro... Se servir, os dentistas não recomendam diluir, não. Manda botar a ampola direto no... Eu acho que quem já foi, já viu isso, né? Botar direto no algodãozinho e botar na lá. gase e colocar. Deixar lá ou na gase.
O Bruno traz aqui, Rodrigo, mais um questionamento a respeito dos pacientes oncológicos, né? Se tem definido uma relação de risco-benefício em cirurgias oncológicas de grande porte. E aí entra um pouquinho dessa questão, né, do que é oncológica, que é um universo tão grande. Né? E o risco-benefício é muito difícil de avaliar. É muito difícil. Eu vou lhe dizer que qualquer trabalho que você vai fazer nisso, você vai precisar de não vai ser um trabalho pequeno, não. E os critérios de elegibilidade vão ter que ser extremamente bem regulados antes da randomização, porque você vai envolver uma série de... É um mundo, né? Quando você fala paciente oncológico, na verdade, a gente coloca tudo no mesmo tipo de tratamento, mas eu acho que Cláudia sabe muito bem disso, são completamente diferentes, né? São situações completamente diferentes. Então, mas assim, nesse momento não tem uma análise que a gente possa dizer com segurança de risco-benefício. Tem até um paper que eu sugeri, eu acabei de postar aqui no chat, e mandei também para o Bruno que direcionou a pergunta, que foi publicado no BJAN em 2019, que é uma meta-análise relacionada à eficácia e segurança dos antifibrinolíticos em cirurgia oncológica. Essa meta-análise ela acabou englobando 5 estudos na análise final, e ela mostra, na verdade, como conclusões, eles trazem como conclusões que eles não conseguiram encontrar evidências de aumento do risco, mas aí realmente entra essa grande crítica, que é o que o Rodrigo colocou. Os pacientes oncológicos são um universo gigantesco, tanto que as grandes críticas que existem de trabalhos da anestesia relacionada à oncologia é porque muitas vezes os trabalhos não trazem grupos homogêneos. Então, mesmo que eu pegue um tipo de câncer específico, vamos fechar, vou estudar o uso de ácido tranexâmico para nefrectomias, de tumores de células claras, que é uma cirurgia que sangra muito, muito mesmo. Eu preciso pegar pacientes no mesmo estadio, com mesmas características semelhantes, é muito difícil de eu conseguir reunir uma amostra substancial para conseguir demonstrar um eventual benefício ou comprovar uma eventual segurança de uma população de uma amostra tão específica. E acabou entrando na moda, na onda, se falar de paciente oncológico de uma maneira geral, né, muito genérica. E aí a gente corre o risco de estar fazendo algumas inferências que não necessariamente sejam seguras ou verdadeiras. Perfeito. Então, eu deixo aqui a pulguinha atrás da orelha de vocês, de quando ouvirem trabalhos de cirurgias oncológicas, peraí, mas qual tipo de paciente, né? Tumor sólido, hematogênico, qual estadio, em que situação, em qual situação de base, metastático, não metastático, que são situações completamente diferentes. Pacientes praticamente que vão responder de uma maneira totalmente diferente. Então, para quem gostar do tema, fica essa sugestão da meta-análise que está super interessante. Eu não gosto de falar muito de meta-análise porque eu não sou fã de revisão sistemática e meta-análise. Reconheço que algumas são muito boas, algumas trazem informações, mas a gente tem que tomar muito cuidado com revisão sistemática e meta-análise, que às vezes os autores colocam um monte de artigos insuficientes e querem trazer suficiência, né? Um monte de coisinha ruim. Se eu botar um monte de coisinha ruim, eu vou construir uma coisa boa. Não necessariamente isso acontece. Então, se os critérios de seleção, busca, não forem muito bem estabelecidos, então eu não vou falar muito, não, porque tem gente que adora, e eu não sou fã de revisão sistemática, embora reconheça a sua utilidade em algumas situações. Essa talvez seja uma. Mas eu acho que esse alerta, né, de sempre olhar com bastante critério, ver os critérios de seleção, eu acho que é super importante, super pertinente mesmo. O Nildo traz uma pergunta um pouco diferente aqui das que a gente tem comentado, Rodrigo. Ele pergunta se o ácido tranexâmico pode levar a alguma alteração da monitorização da profundidade anestésica, do BLIS. Não que eu saiba, nunca li nada a respeito. Também nunca li nada correlacionado. Talvez tenha, mas eu nunca li nada a respeito. Porque você diz que cada convulsão, né? É uma pergunta interessante, sim. Em altas doses ele pode dar convulsão, sim. Se ele der convulsão, o BIS torna-se absolutamente errático e depois da convulsão, no estado pós-ictal, ele vai estar muito baixo. Então, a única coisa que pode acontecer é isso, né? Mas é uma pergunta bem interessante, mas eu nunca li nada a respeito. Eu também confesso que nunca li nada específico. Lendo, assim, eu me fiz essa pergunta, eu não sei a resposta,
os pacientes que têm Covid hoje, né? Então, aqueles pacientes que estão com trauma ou sangramento obstétrico têm Covid. Se a gente sabe que uma das fisiopatologias que mais levam a complicações é coagulação, no sistema microvascular, principalmente pulmonar. O que você faz ao usar antifibrinolítico nesses pacientes, né? Inclusive naqueles pacientes que estariam indicados, né? Se isso traz um aumento do risco ou não. Mas eu não sei, não. Eu me fiz essa pergunta, mas eu não sei responder. Até a título de curiosidade, Rodrigo, quando você indica na tua prática clínica, habitualmente você faz dosagem de fibrinogênia prévia? Como que você tem utilizado e tem lançado mão disso na prática, no dia a dia? Eu acho que é uma dúvida que talvez muita gente, na hora de utilizar, tenha, né? Perfeito. É naqueles que estão indicados, por exemplo, cirurgias eletivas, transplantes, cirurgias cardíacas, prótese de joelho, quadril, coluna, crânio-sinostose, etc. Você não precisa necessariamente da dosagem laboratorial para indicar, né? A maior parte dos trabalhos são feitos sem dosagens laboratoriais. Fica um pouco difícil para falar, porque no hospital, um dos hospitais que eu trabalho no São Rafael, tem tudo relativamente fácil à disposição, inclusive os dispositivos viscoelásticos. Então, eu consigo avaliar isso, inclusive fibrinose, mas isso não é a realidade na maior parte das situações. E os resultados laboratoriais são muito rápidos, né? Então, eles estão em 10, 15 minutos, então eu consigo avaliar em tempo hábil. Mas não, você não precisaria necessariamente. Mas, por exemplo, isso é uma pergunta pertinente, porque uma das coisas que acontece na coagulação e o COVID é um aumento significativo de fibrinogênio. Inclusive, isso é um marcador de complicação de eventos tromboembólicos. Então, hoje, essa é uma pergunta pertinente. Eu não sei dizer se hoje, considerando que alguns são assintomáticos ou oligossintomáticos e podem ter passado em alguma triagem, alguma coisa, se isso seria relevante. Mas, de uma maneira geral, não é indispensável, não. As dosagens habituais que se faz são suficientes, né? Você não precisaria de exame laboratorial para indicar o ácido tranexâmico, né? Essa seria a resposta. Perfeito, Rodrigo. Acredito que a gente conseguiu contemplar aqui todos os temas que foram pontuados aqui no nosso chat de perguntas e respostas. E aqui só trazendo um comentário que a Liana trouxe, né? A Liana é nossa colega de comissão. Excelente, com certeza. Presidente da Regional da Bahia. Exatamente, atual presidente do da TSA. E da comissão TSA, um árduo fardo. Ela traz aqui que o estudo BART foi realizado no Canadá e de lá veio a suspensão da protinina, né, que nós comentamos. E mesmo lá no Canadá, de onde surgiu, né, essa indicação, a protinina já foi reaprovada desde 2014. Então, ela acredita que realmente seja uma eventual questão de tempo para a gente voltar a ter as indicações e o uso da protinina em diversas situações. E eu acho que a protinina ela entra um pouco naquelas medicações e condutas que às vezes têm sazonalidades, né? Que vão, depois a gente acaba mudando de ideia, achando outros achados e aprendendo a usar. Ela vai ser tão liberal quanto o ácido tranexâmico, ela vai ser muito mais restrita. Aí você vai precisar de dosagens laboratoriais, de algumas coisas. Mas eu acredito que ela volte, sim. Agora é caro, viu? O ácido tranexâmico é baratinho. A protinina não era barato, não. Vamos ver. Agora, Rodrigo, eu achei muito interessante a tua menção sobre a descobridora do ácido tranexâmico, a Okamoto. Ela viveu até 2016, morreu com 98 anos, e só no final da vida é que ela viu o ácido tranexâmico ser realmente usado. Ela tem uma história de vida muito bonita. Ela venceu no meio que era absolutamente impensável, né? No Japão, década de 50, Sim. 60, uma mulher que mostrou o benefício. Até hoje, ela tem uma biografia muito bonita. Eu acho que tem um livro sobre ela. Eu até, no intervalo, eu dei uma olhada, uma pincelada na biografia dela e vou procurar ler. Muito obrigado aí por essa informação, Rodrigo, muito significante. Assim, além do caráter científico de hoje da palestra, ainda essa curiosidade histórica aí. Parabéns, Rodrigo. Obrigado. Mas a aula do Rodrigo é sempre assim, né? Além da ciência, a gente ganha cultura também. Sim. É assim. Sempre tem um plus
Tem um plus, né, Cláudia? E essa dupla aí, Rodrigo e Cláudia, foi realmente sensacional. Vocês estão de Obrigada, parabéns. professora. A gente espera que tenha assim, conseguido contemplar tanto na excelente aula do Rodrigo, quanto na discussão das perguntas, pelo menos grandes dúvidas, grandes temas aí que eu acho que são muito atuais e de muita curiosidade de todos os colegas, e que possa auxiliar, né, no nosso dia a dia, na melhor indicação, no melhor uso de uma das estratégias que pode nos auxiliar aí na redução. Eu recomendo mesmo que os colegas leiam essa edição, aqueles que se interessam, os 2 artigos da revista, que estão muito bons, foram muito bem conduzidos, estão muito bem escritos. E aqui aproveitar para agradecer a Mel e Felipe, que fazem um trabalho muito bom, excelente. Mel me salva de diversos problemas que acontecem. Felipe também sempre muito interessado em divulgar a revista e fazer o melhor processo editorial possível. Então, eles estão vendo. Muito obrigado a vocês 2 pelo trabalho que vocês fazem. Eles fazem a profilaxia dos problemas, né, Rodrigo? Rapaz, eu acredito. Muitas vezes as soluções também. O tratamento. Profilaxia, tratamento. Quando eu encho o saco de Mel, peço para ela, Mel, me ajude, ela vai lá e faz alguma coisa. O Felipe, doutor, você tem que fazer. Então, realmente, a revista está em excelentes mãos. É verdade, faz toda a diferença. São melhores que o próprio ácido tranexâmico, né, Rodrigo? E essa oportunidade do webinar de transformar o paper em algo clínico, com uma discussão ativa, é fantástico. Estou muito feliz assim, pela sociedade estar proporcionando isso a nós, né, aos sócios, né, de uma maneira geral. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Tornar viva a revista é algo que eu acho que também vai aumentar ainda mais a divulgação, a citação, penetração. Acho que isso é fundamental para os próximos anos. E acho que hoje o Rodrigo e a Cláudia, né, eles fizeram muito bem isso, né? Mostrando a questão não só de um tema, da aplicabilidade prática, mas realmente a questão crítica, né? De como você avaliar um estudo que você lê, né? Então, essa questão toda que o Rodrigo colocou e a Cláudia, a questão de você misturar coisas do oncológico, a questão, né, que o Rodrigo colocou, você mostrar que é efetivo, você pode precisar de um N não tão grande, mas mostrar que é seguro, aí é um outro N, né? Então, eu acho que esse pensamento crítico que vocês trouxeram, aliado com a prática clínica, é de fundamental importância para o nosso associado, né? Isso é muito importante. Porque muitas vezes nós olhamos de grandes revistas, né? Isso é muito frequente, nós pegarmos assim New England, JAMA, revistas enormes, com estudos que na hora que você vai ter esse olhar crítico e tentar ter esse olhar de segurança, peraí, eu posso aplicar isso na minha prática? Não, dar uma olhada, uma aprofundada na evidência, exige essa autocrítica, e muitas vezes a gente acaba até se induzindo, né? Como foi uma revista tão renomada, principalmente essas grandes que ultrapassam qualquer especialidade da medicina, né? Abrangendo a medicina como um todo, a gente tem que tomar bastante cuidado para não cair em nenhuma armadilha mesmo, né? Sem dúvida. Então, acho que esse olhar ele sempre é pertinente, independente do tema, independente da medicação que a gente esteja tratando. Então, acho que isso é muito importante. Não acredito em tudo que é dito, nem tudo que é falado. Por melhor que esteja escrito, ou por melhor que seja a oratória, né? Melhor sempre ter evitar o viés da autoridade, né, Rodrigo? Isso é uma falácia, é mais do que um viés. A falácia, o que eu falo é verdade porque sou eu que estou falando. Isso é a grande falácia, né? Embora a gente leve em conta o que tu fala, Rodrigo, assim, né? Se for especificamente o Rodrigo, a gente... Se for o Rodrigo, não é Cláudia, a gente confia. O vídeo também. Não, de jeito nenhum. Obrigado, mas de jeito nenhum. Eu quero ser o dono da verdade, não. Acho que ninguém é. Né? E as verdades, a beleza da ciência é que não tem verdade, né? E que ela pode mudar. A qualquer momento alguém pode publicar um trabalho aí. Eu acho que o Nexâmico deixar de ser usado, como a proteína deixou de ser usada. A própria questão da proteína, exatamente. Eu acho que é um ótimo exemplo. Você não precisa ter, não se apaixone por nada. Você pode perder a qualquer momento. Exatamente. Perfeito. Então, nós realmente esperamos
que tenha agregado bastante a todos que estão nos acompanhando. Muito obrigada, eu sei que mesmo no fim do dia, ter um número altíssimo de participantes online, para nós realmente é um privilégio. Gostaria de agradecer em nome da Bijan, pedir para realmente, vocês viram um estudo interessante, legal, repliquem nas suas redes sociais, usem o hashtag SiteBijan, para a gente valorizar a nossa produção, valorizar, como a professora Maria Ângela falou, né, a nossa expressão científica mundo afora, que é a nossa revista. Então, queria agradecer mais uma vez todo o espaço cedido para a revista, dentro dessas atividades, pela diretoria atual da SBA. Acho que isso é essencial, acho que realmente trouxe vida, né? A gente Sim. tira do papel um pouquinho para trazer aqui para a prática, né? Para uma discussão mais viva. Agradecer mais uma vez a excelente aula do Rodrigo, didática, leve, fez o tempo passar aqui bem rapidinho, nessas horas que nós tivemos. Obrigado pelas suas palavras, obrigado, foi ótimo. Obrigado, muito obrigada a todos. Obrigada, pessoal. Obrigado, Boa noite. pessoal. Um abraço. Tchau, professor. Tchau, Rodrigo. Tchau, Bom te ver. Tchau. Tchau, Rodrigo. Obrigada. Hoje eu estou com a chave da sala. Hoje, quando eu encerrar Você Você que vai apagar a luz hoje? Eu vou apagar a luz hoje. Então vamos sair rápido, Cláudia, para a gente não ficar no escuro. Pode deixar, o Takashima se encarrega. Obrigada, viu, Tati? Tchau. E de escuro a senhora tem medo, né, professora? Já faltou Tenho, luz na 2 sua dias casa, seguidos né? acabando a luz. Chega, né? Não precisa acabar hoje Chega, também. não precisa mais. Olha o CVA, professora, o Congresso Virtual está aí. Não, eu estou preocupada. Agora, falando sério, eu estou seriamente preocupada. Não, mas aí a senhora usa o celular e aí alguém eu vou passa, mandar a aula, né? Deixa E ele sempre carregado. Não, eu já carreguei, minhas baterias todas agora de celular já carreguei, que não estavam carregadas. Vamos ver. Tomara que não precise usar. Tchau, pessoal. Tá certo, então, pessoal. Um abraço. Tchau, gente. Vou fechar a sala agora. Tá. Tchau.